Oi, gente. Hoje eu consegui reunir uma quantidade boa, assim, de contornos e ajustados caseiros que nós fizemos aqui desde que a nossa criança nasceu. Então, aproveitei para fazer esse vídeo para vocês e a gente conversar um pouquinho sobre os contornos, vazamentos, ajustes. Acho que só tenho um desse daqui que tá lavando de malha e acho que uns 2 de saco de pano de chão. Então foi uma quantidade boa, assim, quando eu vi, né, que estava reunida, estava limpa, e pensei em gravar para compartilhar e a gente conversar um pouquinho. Esses aqui foram os primeiros contornos que nós fizemos quando a nossa criança nasceu e eu tenho certeza, assim, que ele foi um fator muito importante para nos ajudar na retenção e conter os vazamentos, assim, depois das primeiras semanas, quando engrenou de vez, assim, as mamadas e ela fazia bastante cocô e fazia um fluxo maior de xixi, né? A gente conseguiu se virar bem, acredito que devido aos contornos e às camadas de absorvente, 2 absorventes que nós usávamos também. Quando nós começamos a usar um absorvente, ainda tinha alguns vazamentos. Mas a gente não se preocupava muito, porque para mim sempre foi normal fralda vazar. Né? A minha filha mais velha tem 17 anos e a minha outra filha tem 9 anos. Então a gente sempre usou, né? Foi uso exclusivo de descartáveis. Naquela época a gente nem tinha conhecimento das fraldas de pano. A minha filha de 17 anos, eu até tinha a intenção de usar, né, fraldas de pano, mas não essas modernas, né? Naquela época, a minha intenção era usar as fraldas de algodão mesmo. Mas, né, não tive apoio, não tive também coragem, assim, de fazer sozinha, de tomar a decisão, né, colocar em prática a decisão que eu queria. Vieram aqueles comentários de que hoje em dia não se usa mais fralda de pano, tu não vai dar conta, tem que lavar, é muito trabalho, não precisa passar por isso. Né? Mas depois ninguém dava um pacote de fralda descartável pra gente. Eu era bem nova na época, eu era adolescente ainda. Então eu acabei adotando, né, o sistema das fraldas descartáveis e foi assim até o desfraude. E a minha filha de 9 anos também usou o uso exclusivo das descartáveis. Na época nós tínhamos condições financeiras e sempre usávamos as melhores marcas assim que a gente conhecia. Então, sempre teve vazamentos, né? Nunca durou muitas horas e sempre teve vazamentos. Para mim não era novidade, também não era um problema. Eu achava que aquilo era normal. Com as fraldas de pano moderna, tiveram, né, alguns vazamentos no começo e pra gente era super compreensível, porque a gente também estava aprendendo, né, a lidar com os ajustes, com aquela quantidade de botões, né, com uma novidade. Por mais que a gente tivesse pesquisado antes, na prática é sempre diferente, né? A criança é muito pequena, é tudo muito molinho, a gente tem medo de apertar, de machucar. Então é um aprendizado e só na prática, né, a gente vai entendendo como que funciona. Então aqueles vazamentos pra gente era comum. A gente sabia que a criança era pequena para aquele tamanho de fralda, mas comparando novamente com as descartáveis, né? A gente não chegou a comprar descartável RN nas minhas filhas mais velhas. Então as fraldas no começo ficavam grandes também. Então a gente dava aquela dobradinha na barriguinha, principalmente nos primeiros dias por causa do umbigo, né? Então também a gente estava associando, né, essas coisas pra gente também não foi algo assim, que tamanho enorme, o que vai acontecer. A gente via que era enorme, mas achava que conforme ela fosse crescendo ia ajustando. E enquanto isso tinha ali alguns vazamentos. Só que quando a gente começou a usar 2 absorventes, a gente viu que segurou por muito mais tempo. Quando era só xixi, né? Porque o cocô tem que trocar e as trocas eram frequentes. Então ali tiveram algumas semanas, né? Esses dias, os primeiros dias, que a mamada ainda não engrenou, a criança vai fazendo mesmo o cocô, né? E aí as trocas são frequentes, a gente ainda não tem aquela noção de quanto aquela fralda, aquele absorvente, aquela combinação está absorvendo, porque você é obrigado a trocar mais seguido. E depois que o cocô dá uma pausinha maior entre uma troca e outra, que a gente começa a observar que aquela combinação de absorventes, de repente, a gente gostaria de trocar num tempo maior, se fosse possível. E a gente começou a usar 2 absorventes, porque a gente via que era toda a troca era devido ao vazamento, não porque a gente tinha optado por trocar naquele momento. E aí a gente começou a usar 2, como a criança ela era pequenininha, pro tamanho TU, né, o tamanho único da fralda, a gente, sem querer, acabou ajustando melhor aquele tamanho do corpinho do bumbum dela dentro daquela fralda grande. E a gente tentava dobrar ali do jeitinho que dava, igual assim a gente faria com a descartável na época, mas sem intenção de fazer uma dobra específica, combinar os botões da melhor maneira, deixar torto de um lado e o outro não, só para deixar um ajuste mais fino, não. A gente ainda não estava tão esperto assim para fazer esse tipo de ajuste. E hoje a gente sabe que eles existem e facilitam bastante, né, no comecinho. E também não tínhamos fraldas RN, né? Talvez teria facilitado mais ainda.
E aí a gente começou a fazer os contornos. Na verdade, eu comecei a fazer os contornos porque eu não tinha material para fazer as fraldas, né? As fraldas ecológicas, que tinham impermeável, um tecido específico pelo lado de fora. Eram muitos materiais que eu não tinha. E eu comecei a testar com algodão. Eu tinha bastante malha de algodão, que eu gosto bastante, que é um tecido macio, assim, gostoso e bem absorvente. E aí eu comecei a testar. Tinha um pouquinho de velcro, que nem era específico para tecido, mas eu já fiz, né, algumas ajustadas e contornos com vocês. E comecei a tirar através do modelinho da fralda, conforme eu já falei para vocês, né, que tinha uma fralda que a gente tinha de desapego e que ela tava com um elástico, né, sem elasticidade nenhuma. E quando eu olhei aquela fralda assim na minha frente, eu vi o molde dela, né, o modelo. Passei pro papel e guardei. E aí fui fazer esse contorno assim, e eu tinha bastante malha de algodão. Então eu peguei essas malhas e comecei a riscar e fazer a costura conforme eu mostro para vocês já em alguns vídeos, né? Naquele saco de pano de chão. Mas só para você ver como o material pode ser variado, né? Aí eu fiz, deixa eu tirar aqui os absorventes para você ver. Fiz ela assim, né? Daquele mesmo sistema. Coloquei assim, acho que 2 camadinhas de malha por fora. Prendi os botões ficaram ali para dentro mesmo. Botei 2 que era para ficar mais forte, tá? E não me lembro se eu botei um reforcinho ainda nos botões, eu acho que eu botei, porque faz bastante tempo que eu fiz essa daqui. E aí aqui você pode ver, ó, que tem uma costurinha, aquilo desse lado não dá pra ver. Eu coloquei flanela de algodão que eu tinha comprado pra fazer absorventes mesmo. E uma camadinha de flanela, e aí nessa flanela eu costurei mais algumas camadas de flanela também. Eu até fiz elas assim com bastante camadas, na verdade, tá? Já explico pra vocês mais adiante. O porquê era bom e porquê que agora não, pra nós aqui não tá sendo tão utilizado como antes. Então, coloquei 4 camadas de flanela aqui dentro. Mais essa camada de fora aqui, ficaram mais 4, 5 camadas. Mais 2 malhas, 6 camadas só no contorno, tá? Sendo, né, que ele envolve todo o corpinho. Aí, fiz absorventes pra usar com ela. Fiz absorventes pequenininhos, assim, ó. Em torno de 25 centímetros. E coloquei um botãozinho para eu saber, assim, um botãozinho da mesma cor, para eu saber qual absorvente era de qual ajustada quando eu fosse desmontar elas e lavar. Esse tipo de absorvente também era bem coringa, porque eu queria, né, na época, assim, absorventes com um elástico que eu tinha visto no AliExpress, e para usar assim fora do bolso das fraldas, né, da pocket, como na ajustada, eles se ajustavam bem melhor, porque eles já ficavam no formatinho e esticavam conforme o corpinho da criança precisava. Eu achei o máximo. Aí eu fiz eles também com moletom, flanela, fralda de algodão, os materiais que tinha. Fiz alguns deles, né. Um lado eu coloquei a malha de algodão e no outro eu coloquei o Microsoft, que também a gente tinha comprado para fazer as fraldas ecológicas. Coloquei o Microsoft deste lado para dar toque seco, mas eu não coloquei dos dois, porque caso desse alergia ou ela não aceitasse bem o toque do Microsoft, por ele ser um material sintético, eu deixei só de um lado. Qualquer coisa eu usaria o lado do algodão em contato com a pele dela, né? Era só virar assim, ó. Lá no corpinho ela se ajusta dessa maneira, né? Então eu tinha esse plano B. Este aqui, que é o de baixo, eu fiz ele só com camadinhas de flanela. Se eu não me engano, eu fazia assim, ou 1 ou 2 destes, né? Aí eu fazia 4 de flanela, por exemplo, e às vezes eu colocava uma camadinha de toque seco, mas no outro não, para balancear tanto o volume, quanto porque não tinha necessidade de colocar a flanela Microsoft em todos, né? E quando eu colocava, assim, por exemplo, 4 camadinhas em um absorvente, eu fazia um outro só com 2 camadas, que era para deixar em cima, já meio que sem saber depois o que ele virou, uma absorção rápida, porque eles eram camadinhas de algodão que coletavam primeiro o xixi que vinha, e os de baixo, que tinham algodão, iam absorvendo aos pouquinhos esse xixi. Meio que sem querer, a gente foi trabalhando nesse sistema desde o começo, depois que a gente entendeu como que as coisas funcionavam, né? E aí a gente usava dessa forma, e ele ajudava a preencher. No caso, a gente até no início usava o ajuste de botões, no menor ajuste, tá? Hoje em dia, como ela já não usa os ajustes, eu já faço direto no maior tamanho. Talvez faria também as pequenininhas no começo, mas aí teria que repassar elas mais cedo, né? Porque elas não iriam dar por muito tempo. Elas ainda servem na nossa criança, mas devido a essa quantidade de botão, de camadas, como a gente mora no sul, muitos períodos acabam ficando úmido e elas demoram para secar, né? Então, a gente utiliza, mas não com tanta frequência como lá no começo.
porque como a gente ainda não tem problema com o volume, né, mas eu já estou pensando a respeito de fazer, né, sempre tentando reduzir, compactar o volume dos absorventes, porque o volume às vezes também pode atrapalhar na hora do ajuste, né, porque se fica muito volume aqui, lá na fralda, na capa, o elástico fica difícil de fazer a cava, ele não consegue entrar, e isso pode gerar vazamentos. Então a gente começou a pensar sobre os volumes, porque até o momento a gente realmente usava 2 absorventes bem volumosos e não tinha problema de vazamento, se não se importava com os volumes, né. E agora que a criança tá mais velha, não muito mais velha, né? Tá com 9 meses. Então, no começo ali, a posição fisiológica dela, com as perninhas bem abertas, até ajudava. Mas agora a gente já vai começar a pensar em reduzir o volume dos absorventes para ir acompanhando, né, a posição natural do corpinho dela. Então, esses contornos aqui eram os nossos xodós, sabe? E sem querer, hoje, assim, a gente vê com mais clareza, a gente entende as camadas e tudo. Foi muito que na intuição, eu fui colocando. Talvez, hoje, né, com certeza não coloco tantas camadas assim, porque a gente coloca junto absorventes. Mas na época também a gente nem tinha absorventes para colocar como hoje. Então, foi meio que apostando tudo no material que a gente tinha ali naquele momento, né? E aí, esse foi um modelinho, né? Não sei se mostrei tudo, ficou o botãozinho ali, né? Os absorventes, né? E ela tinha os ajustes de botão. Esse é o maior ajuste, porque ela ficava bem pequenininha. E ajudava, nossa, a preencher bastante, assim, todo. Deixa eu só tirar esse aqui pra mostrar pra vocês. Ajudava muito a preencher os volumes, o volume, né? Dentro da fralda ali com o corpinho dela, sabe? E esse tamanho aqui era ideal nas primeiras semanas para ela. A gente mal sabia fazer cava, sabe? A gente nem sabia o que era a tal da cava. Mas se a gente tivesse feito como faz hoje, também teria ajudado a prevenir alguns vazamentos. Mas não dá para se cobrar muito. Essa coisa também de estar acostumado com vazamentos das descartáveis, né? Eu sei que hoje, não sei se mudou muita coisa também na tecnologia das fraldas descartáveis, deve ter mudado. Mas hoje em dia eu acho que também a gente cria uma expectativa muito grande com as fraldas de pano. Uma expectativa que ela acaba não sendo uma consequência natural. A gente espera que elas vão ser um máximo, que elas vão ser 1000 vezes melhor que uma descartável, que descartável, né, vaza uma vez ou outra, mas ela nunca vai vazar. Eu acho que isso causa a nossa frustração. A gente tem que lidar com elas com uma fraldas normais, né? Pode vazar, pode não vazar, pode durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. E se durar mais, que bom, sabe? E acho que é isso, é se surpreender naturalmente com elas. Mas quando a gente cria, a nossa expectativa é muito grande, mesmo que elas, né, a gente esteja no caminho certo e elas sejam maravilhosas, a gente não consegue perceber, porque a gente está esperando sempre a mais dela. Então a minha dica é essa, deixa as coisas acontecerem naturalmente. São fraldas, né, gente? O tempo de troca de uma fralda recomendado é de 3 horas mesmo, né? No dia a dia, ali, 3 horas pra gente passa assim, né? Então, a gente sempre quer um pouquinho mais, mas eu sempre digo que quando a gente deixa mais que isso, a gente tá abusando, né? A gente tá bem abusado ali no tempo das fraldas, e aqui a gente abusa bastante também. Então, se você quiser deixar mais, é uma escolha, né, de cada família, o tempo que vai deixar a fralda aguentando. A gente deixa aqui. Não que eu vá recomendar para você ficar com uma fralda 10 horas, né, com um xixi e cocô ali com a criança. Mas, por exemplo, durante a noite, que ela já não faz mais cocô, a gente deixa a fralda, assim, 12, 13, até 14 horas, dependendo do sono da criança, né. A gente optou por ela ter uma qualidade de sono melhor do que acordar ela para trocar. Mas, né, lá na fase inicial, como ela também estava se adaptando e ela mamava à noite, então não tinha problema de fazer a troca, né? Então é isso, ó. E esse aqui é um modelinho como aquele, só que esse aqui eu fiz com 2 absorventes de flanela. Acho que esse aqui é moletom e flanela. Aí um lado ele tem a flanela e o outro Microsoft, com aquela ideia ali que eu acabei de passar para vocês, se ela não se adaptasse. Hoje em dia eu já usaria ele assim para ajudar a não passar, né, o xixi com tanta facilidade aqui para a parte de fora, né. O fato dele ter toda essa quantidade de algodão e de camadas, por exemplo, aqui é mais fininho, aqui são 2 de flanela. Aí aqui já tem moletom, flanela e o Microsoft. E como o algodão puxa a umidade, né, ele demorava aqui uns segundinhos para entrar porque o Microsoft não absorve, para deixar com toque seco. Aí eu já fazia aqui as linhas para deixar mais compactado, deixar tudo juntinho, né, e não ficar sambando ali dentro do absorvente, os tecidos não embolarem.
E aí aqui ele ia caindo assim aos pouquinhos, vai se expandindo essa umidade do xixi, e aí depois vai espalhando por toda a parte do contorno, até chegar na parte de fora do contorno essa umidade. Pode chegar aqui pelos elásticos sem problema, porque ainda tem a capa por fora. Hoje em dia a gente ainda tem os shortinhos softs, né? No comecinho lá a gente não tinha. Também ajudaria também a questão dos vazamentos nas perninhas, né? Porque aquele shortinho, ele pega muito mais do que o modelo esse de calcinha que é cavado. Ele tem a parte dos punhos ainda que desce um pouquinho para a coxinha. Teria nos ajudado ainda muito mais. Então, essas dicas que eu passo para você é para que vocês tenham uma experiência ainda melhor do que a nossa. E mesmo a gente do nosso jeito, meio desajeitado, meio sem ter tanto conhecimento, a gente conseguiu. Por isso que eu gosto de dizer, se a gente conseguiu usar as fraldas ecológicas com sucesso, vocês também vão conseguir e vocês vão ter um resultado melhor do que a gente. Mas fica com a expectativa normal, tá, gente? Deixa as coisas acontecerem naturalmente, para que você não ficar chateada. Principalmente se você optou por usar as fraldas ecológicas no comecinho, porque tem a questão do puerpério, né? Tem a sensibilidade, adaptação de rotina, é uma série de coisas, né? E se você optou por usar quando a criança já é maiorzinha, tem o fluxo de xixi que é maior, a criança come, a criança bebe líquidos, a criança às vezes ainda tá mamando. Então vamos com calma, né? Vai dar tudo certo. Este foi mais um modelinho de ajustada que nós tínhamos. Aí aqui eu usei as abas, ficou bonitinho e tudo, também é malha de algodão, mas é porque eu percebi que quando eu cortava ela assim, o rendimento lá do meu tecido a metro de malha de algodão, ele era menor, tinha umas sobras que na verdade eu não conseguia aproveitar muito para outra ajustada, até conseguia às vezes aproveitar para fazer outras coisas, absorvente. Aí eu tinha vários retalhinhos assim de malha de algodão, e aí eu comecei a fazer o corte desse tecido do modelo do contorno, como eu já expliquei para vocês, com as abas separadas. Dava um pouquinho mais de trabalho, daí porque tinha que montar primeiro o modelo, né? E depois fazer a costura e a união deles. Mas eu gostei. Eu gostei assim porque eu consegui aproveitar melhor o tecido que eu tinha e ainda ficou bonitinho. Não são abas elásticas, enfim, embora a malha tenha um pouquinho de elasticidade, mas me ajudou a ter um aproveitamento melhor do tecido. Aqui são botões Ritas nacionais, né? E também conseguia deixar ela num tamanho bem pequenininho e também ajudava a preencher o volume lá. Isso aqui era usado, no caso, com as fraldas pocket, tá? Com bolso, porque a gente não tinha capas. Por isso que eu sempre recomendo para vocês que estão começando, comprar algumas capas para experimentar, porque além delas acomodarem, geralmente, melhor os contornos, tem aquela questão de vocês passarem só um paninho, tá? Aqui no começo a gente chegava a ter 10 fraldas sujas, às vezes até a mais no comecinho. Tem a questão da adaptação, né? E a questão que a criança faz cocô toda hora. Então, às vezes, a gente recém tinha colocado, já trocava quando fazia o cocô, mas ela ainda não tinha terminado. Então, às vezes, eram 2 fraldas meio que desperdiçadas, porque a fralda estava praticamente seca, mas tinha feito mais um pouquinho de cocô, ficava naquela dúvida, já trocava, né? Não queria deixar ela com cocô na fralda. Este aqui é um modelinho diferente. Este aqui tem um absorvente à parte. Não me lembro se eu já mostrei esse modelinho aqui pra vocês. Esse aqui ficou muito grosso, mas ele funciona, tá? Mas assim, pra gente secar aqui no nosso clima, por exemplo, no inverno, esses modelinhos a gente não utilizou, tá? E esse daqui eu fiz nesse sistema, não quis fazer aquelas linhas, eu quis fazer esses quadradinhos pra deixar a maneira que eu elaborei de deixar o mais compactado possível, tá? E deixa eu ver se eu tenho anotadinho aqui quantas camadas eu coloquei. Olha, acho que dentro, se eu entendi minhas anotações na época, 6 camadas de flanela aqui, mais 4 de moletom. Ele ficou bem grossinho mesmo. E aí, do lado de fora, que foram 2 malhas, e o lado de dentro, mais uma grande inteira de flanela, né? Também fiz com os botõezinhos para ajuste, com os velcros que eu tinha aqui no momento. Ah, e aqui foi o prendedorzinho que tava molhado, não tava tão limpinho que eu coloquei, dei uma sujadinha. E o branco, né, gente? O branco, eu sempre gostei de usar o branco. Depois que eu descobri que para ver ali as diferenças, né, do cocô, teve uma vez que a nossa criança ficou com cocô verde, na hora a gente viu, mas o cocôzinho dela tá saindo verde, né? Era uma gripezinha, uma infecção que tava vindo ainda. Então são sinais de alerta, né? Às vezes é uma dorzinha de barriga, alguma coisa que a mãe comeu, ou que a criança depois da introdução alimentar comeu. É interessante estar atento. Quando o absorvente ou a fralda é escuro, é um pouquinho mais difícil de ver a cor real.
né? Então eu sempre opto pelo branco. Sei que a mancha vai aparecer, às vezes nem sai com a lavagem, às vezes o sol não tira na hora, mas eu considerei mais importante neste momento identificar o que estava acontecendo e visualizar, e até a própria mancha, se tiver mal lavado, se estiver sujo, no branco, nas cores claras, a gente consegue ver. Essa aqui mesmo, tendo essa quantidade grande de camadas, ela vazava só ela e o absorvente, tá? Aí eu coloquei mais assim, ó. Eu vou fazer, acho que um modelinho desses aqui com você, porque foi um dos que eu não expliquei. Eu acho que eu vou fazer um com as abas bem longas, assim, de soft, pra vocês verem, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês querem um passo a passo feito, assim, aqui no canal, com um modelinho parecido com este, com as abas longas. Aí este aqui dava pra usar assim, ó. Peraí. Ele é assim, né? Era um retângulo, daí eu fiz um corte aqui. E quando dobra, dá pra usar tanto a parte do toque seco, quanto deixar ele só com as camadinhas de algodão. Dá pra deixar ele assim com as abas, ou dá pra dobrar ele assim e fazer como ele fosse um absorvente mesmo, e deixar até dentro do bolso. Ou dá pra deixar ele aqui assim, ó. Aí depois eu fiz alguns modelinhos assim, mais parecidos com modelinho de fralda, porque eles têm impermeável dentro, sabe? Então, mesmo estilo ali dos contornos, com os absorventes. Esse aqui é com atualhado de algodão, microsoft. Esse aqui é com flanela. Também aqui com a malha de algodão. Aí fiz alguns internos aqui costuradinhos juntos, algumas camadinhas de flanela. E dentro eu aproveitei e coloquei o plástico siliconado. Aí ele ficou ainda mais potente, sabe? Com um contorno mais potente. Tipo uma fralda ecológica, só que não é uma fralda porque como o tecido de fora é de algodão, ele puxa essa umidade. Claro que não pelo meio, até porque ele tem um impermeável dentro. Mas ele vem vindo aqui pelo lado dos elásticos e vai se espalhando, que é aquela característica que a gente conhece do algodão, né? E esse aqui também, eu quis testar assim, um modelinho de elástico duplo, né? Então eu fiz um improviso, fiz a parte aqui de cima do molde do bolso maior, para poder ter espaço para colocar mais um elástico, mais uma barreira de elástico. Só que ela ficou menorzinha do que as outras, então ela serviu, acho que até uns 4 meses na nossa criança. Nem chegamos a aproveitar, na verdade, os botões para ajustar o tamanho, porque ela ficou menorzinha. Muito boa também, essa aqui também com impermeável na parte de dentro e tecido de algodão na parte de fora. Aí era interessante usar mesmo ela com fralda pocket, né? Ou com capa, ou com shortinho soft, seria ideal. Essa daqui eu fiz semelhante a uma capa, só com as abas, mas ainda tecido de algodão. E aqui os absorventes daí teriam que ser em contato com a pele da criança, né? Esse aqui é de moletom. Esse aqui é com moletom e malha de algodão que eu botei por fora. Acho que eu já mostrei aqui pra vocês também. Esse aqui também tem um certo impermeável, só que ele é uma película de pool que eu tinha comprado no Mercado Livre, antes da nossa criança nascer, que era pra transformar os tecidos em impermeável. Só que como esse tecido é de algodão, ele também vai puxando a umidade pro lado de fora. Tem que usar ele com uma fraldinha junto, tá? E aqui as ajustadas, os contornos com saco de pano de chão, que eu já fiz aqui alguns com vocês, né? Primeiro eu fiz grandona assim, mais larga, por isso que depois eu reduzi essa parte aqui de cima. Aí ela precisa ser utilizada com uma capa ou com aqueles modelos de fraldas maiores. Eu fiz para ajustar o tamanho se precisasse dobrando aqui e aumentando aqui mais camadas na parte da frente. Fiz ela com as abas longas. É muito boa, assim, ajuda bastante a gente. São as que a gente mais utiliza no momento agora, são as de saco de pano de chão, até tem mais algumas lavando. Essa daqui ficou mais justinha o tamanho, né? Porque quando eu fui costurar, acho que fiz uma margem muito grande, entrou muito a costura. E também lavei ela algumas vezes com água um pouquinho mais quente que deveria. E a água quente costuma dar uma quebrada nas fibras do tecido do algodão, ou fazer eles retomarem a posição original deles, porque os tecidos geralmente são esticados, né? Então ele acaba dando essa impressão acaba encolhendo, na verdade. Então ela virou, assim, na verdade, um absorvente com abas, né? Porque ela é fininha, assim, como um absorvente. E, na verdade, tem as abas que ajudam aqui a puxar toda essa umidade. É ótimo usar ela por cima do bolso. Ela funciona como uma absorção rápida, no caso, só que de tecido natural. As ajustadas, essas de algodão, gente, elas absorvem muito xixi. Claro que na hora fica com um cheiro bem forte de xixi, mas é interessante que esse tipo de tecido natural, depois que lava, são os que menos retém ou tem problemas com cheiro, sabe? Agora, quando você coloca o Microsoft junto, tem aquele microfreeze de café ou de carvão, ele retém mais o cheiro. Às vezes tem que lavar mais de uma vez, ou botar no sol e lavar de novo. Este aqui é fralda de algodão. Como a gente não queria fazer as dobras, né, deixar mais prático, a gente já fez uma ajustada com fralda de algodão.
Aí eu fiz mais camadas de moletom aqui no meio, dela ficou grossinha. Essa já demora mais pra secar. Coloquei os botões, se precisasse, né, pra utilizar. Hoje em dia já não precisa mais. E fiz ela invertida, ó. Essa parte aqui das abas é a parte da frente. E aí eu deixei o velcro na parte das costas. Aí, se é menorzinho, a gente transpassa assim, que as abas são compridinhas, ou coloca cada uma na sua posição. São modelinhos que nos ajudaram bastante, assim. Esses hoje de saco de pano de chão são os nossos preferidos, né? Mas estes outros mais grossinhos também não tenho do que reclamar, nos ajudaram muito no começo, né? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês querem ver como fazer contornos e ajustadas com saco de pano de chão, dá uma olhadinha aqui no vídeo do canal. Tem famílias, tem mães aí que estão fazendo com lençol, com flanela, estão ficando ótimas e são bem eficientes com baixo custo. Não é muito difícil de fazer, não precisa ter muita habilidade para fazer, tá, gente? E a gente aproveita materiais que muitas vezes a gente tem, como a malha, que você pode tirar de camisetas grandes que você tem aí, ou masculinas, ou suas mesmo, se forem de tamanho grande. Olha se ela é de algodão e tenta tirar um modelo da fralda inteiro, né? Quanto menos uniões, costuras tiver, melhor, para evitar mais vazamentos ainda. E eu espero que essa experiência nossa ajude vocês também. O vídeo ficou bem longo, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que essa informação vai ajudar, vai ser importante. E vamos simplificar o uso das fraldas ecológicas aí, porque é bem mais fácil do que a gente imagina. Tchau, tchau!